Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fabíola e hoje nós vamos dar início a mais uma aula de matemática. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos para os nossos recadinhos. Lembre-se, você que está assistindo a aula pela TV, lembre-se de levar o seu material até a sua escola, não é mesmo? Levar e pegar o material que o seu professor deixou lá para você. E você que está assistindo, fazendo as atividades e assistindo às aulas pelo Classroom ou pelo Aula Paraná, lembre-se de fazer as suas atividades, pois além de nota, contabiliza a sua presença também. Então, vamos para a nossa aula, mas antes vamos rever o que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós estudamos sobre os ângulos congruentes, os ângulos consecutivos e os ângulos adjacentes. E hoje, o que nós vamos estudar hoje? Hoje, nós também vamos estudar sobre os ângulos congruentes, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu na aula anterior? O que são ângulos congruentes? Então, ângulos congruentes, vamos considerar estes ângulos aqui, ó, o ângulo AOB e o ângulo MPQ. Para eles serem congruentes, eles têm que ter a mesma medida. Então vejamos aqui, ó, dois ângulos que têm a mesma medida são chamados de ângulos congruentes. E como que eu posso representar esses ângulos congruentes? Com esse igual e esse tio em cima. Então, quando eu tenho, vamos dizer aqui, ó, o ângulo AOB e esse igual com esse tio em cima e o ângulo MPQ, nós vamos dizer que eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Temos um outro tipo de ângulo congruente, que são os ângulos opostos pelo vértice. Quais ângulos são esses aqui? Então vejamos esse exemplo aqui. O ângulo A e o ângulo B, eles são opostos, porque nós temos o vértice e cada um está de um lado do vértice, né? Então eles são opostos pelo vértice. E eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Mesmo caso acontece aqui com o ângulo C e o ângulo D. Temos o vértice e cada um está de um lado desse vértice, ou seja, eles são opostos ao vértice. Então, eles são congruentes e têm a mesma medida, beleza? Mais um tipo de ângulo congruente, que são ângulos cortados por uma bissetriz. O que é uma bissetriz mesmo? A bissetriz é quando eu corto um ângulo ao meio, ou seja, se eu estou cortando ao meio, quer dizer que tanto o lado X quanto o lado Y terão as mesmas medidas. Então, esse também é um caso de ângulos congruentes, beleza? E ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? Vejamos aqui, dois ângulos que possuem o mesmo vértice e tem um lado em comum, são denominados ângulos consecutivos. Então vejamos aqui, para ser consecutivo, ele tem que ter o vértice em comum e pelo menos um lado em comum. Vamos analisar esse ângulo aqui, o ângulo AOB e o ângulo AOC. Eles têm alguma coisa em comum? Além do vértice, então, eles têm o vértice O em comum e eles terão o lado AO em comum. Então, ou seja, são ângulos consecutivos. E ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? Os ângulos adjacentes, eles têm que ser consecutivos, mas além deles serem consecutivos, eles têm que possuir pontos internos em comum. Ou seja, um ângulo não pode ser sobreposto ao outro. Eles têm que estar lado a lado, não sobreposto um ao outro, beleza? Então, aqui nós temos os ângulos adjacentes. Vejamos aqui um exemplo que a professora trouxe para vocês. Então, nós temos duas retas concorrentes
duas retas concorrentes determinam ângulos adjacentes. Vamos ver quais são os ângulos adjacentes que nós temos aqui. Então, lembrando que os ângulos, para serem adjacentes, eles têm que estar lado a lado. Por quê? Porque ele tem que ter o vértice e um lado em comum. Então, nós temos o ângulo AOB. Com quem será que ele pode ser adjacente? Ele pode ser adjacente tanto com o BOC, né? Que nós vamos ter a reta OB em comum, e ele pode ser adjacente também com o ângulo AOD. Por quê? Porque ele tem a reta, né, OA em comum com ele. Então, são pares de ângulos adjacentes que nós temos aqui. Vejamos esse exercício número 1. O que eu quero que vocês façam? Descubra quais são os pares de ângulos congruentes. O que é congruentes mesmos? Que têm a mesma medida. Então, vocês irão analisar esses ângulos e vão me dizer quais desses ângulos formam pares de ângulos iguais, beleza? Resolvam lá que nós já voltamos. Voltamos. E aí, conseguiram encontrar os pares de ângulos congruentes? O que é ângulo congruente mesmo? Ângulos que têm a mesma medida. Analisando aqui, então vamos lá. Vamos retomar, né? Ângulos congruentes que têm a mesma medida, que podem ser representados por esse igual com um tiozinho em cima. Então aqui nós encontramos os ângulos congruentes. O ângulo EFG é congruente ao ângulo IPJ. E o ângulo RST é congruente ao ângulo CHD, beleza? Então, como vocês podem ver, eles se representam a mesma medida. Aqui nós temos um ângulo reto, né? Não é mesmo? Então, é fácil da gente determinar que esses ângulos aqui são iguais. E se estavam falando que era para... Se o exercício nos propunha, né, que era para a gente comparar os ângulos que são parecidos, que são congruentes, né, com a mesma medida, então sabendo que esses dois são de 90 e são congruentes, era fácil de determinar os outros dois, né? Agora, mais um exercício para vocês resolver. Vamos ver aqui o exercício número 2. Observe a figura seguinte e indique dois ângulos adjacentes aos ângulos AOB.
Lembra o que é ângulo adjacente? Ângulos que estão lado a lado, né? Eles, além de ser consecutivos, são adjacentes. Então, eu quero saber quem que é adjacente ao ângulo AOB. Então, resolvam lá que nós já voltamos. Voltamos, e aí, conseguiram encontrar os pares de ângulos adjacentes ao ângulo AOB? Vejamos aqui, o que são adjacentes mesmo? São ângulos que ou seja, né, são qualquer par de ângulos que tem um lado e um vértice em comum. Então, são ângulos que, além do vértice, eles têm que estar lado a lado em comum. Então, aqui nós temos quais que são adjacentes. Nós temos o ângulo BOA. Quem que está ao lado dele? Nós temos o ângulo BOC, que é adjacente a ele, né? E também, quem que está ao lado do ângulo BOA? Nós temos aqui o ângulo AOF. Então, são ângulos que estão ao lado do ângulo BOA, portanto, eles são adjacentes, beleza? E agora, mais um exercício para vocês resolverem. Vejamos aqui. Observe os ângulos a seguir e responda. Os ângulos ROB, então vejamos aqui, ó, ROB e o ângulo BOT são adjacentes? Será que eles são adjacentes? Por que que eles são adjacentes? E se eles forem, né? Por que que eles são adjacentes? Resolvam lá que nós já voltamos.
Voltamos e aí, resolveram? Será que eles são adjacentes? Então, vamos analisar esses ângulos aqui. Olha aqui, então nós temos o ângulo ROB e o ângulo BOT. Eles têm um vértice em comum? Sim, né? E eles têm um lado em comum? Também. Qual que é esse lado em comum? O ângulo BO. Então, vejamos aqui. Será que eles são adjacentes ou não? Então, sim, né? Eles são adjacentes porque eles apresentam um lado em comum e estão lado a lado. E tem o vértice O em comum. E agora, vejamos aqui. O exercício número 4. Quero que vocês me digam se é adjacente ou não. Se o ângulo ROT e o ângulo BOT são adjacentes. E se forem, vocês vão me dizer o porquê que eles são, e se não, também vão me responder o porquê que eles não são adjacentes. Beleza? Resolvam lá que nós já voltamos. Voltamos. E aí, resolveram? Será que esses ângulos são adjacentes? Será que eles estão lado a lado? Ou um ângulo está sobreposto ao outro? Vejamos aqui. Então, o ângulo ROT, então é esse ângulo grandão aqui, né? Então, ele forma este ângulo aqui. E o ângulo BOT. Será que eles estão lado a lado? Não, né? Eles são ângulos consecutivos, mas não são ângulos adjacentes. Então, a resposta é não. Por quê? Não estão lado a lado, né? Ou seja, possuem pontos internos em comum. Beleza?
mais um exercício para vocês resolverem. Vejamos aqui. Calcule a medida dos 3 ângulos da figura. Prestem bem atenção. Que ângulo que forma aqui? Um ângulo raso. Um ângulo raso mede quanto? 180 graus. Então, está nos dizendo o quê? Que se eu somar x mais 4x mais 5x, eu vou obter 180 graus. Mas eu quero descobrir quanto que mede cada um desses ângulos. Resolvam lá que nós já voltamos. Voltamos. E aí, conseguiram resolver? Então, vamos lá para a nossa resolução. Vejamos o exercício aqui. Então, eu quero que vocês calculem a medida dos 3 ângulos da figura. Sabemos, vamos ali para o quadro? Então, vejamos aqui. Nós sabemos que está formando um ângulo raso. Um ângulo raso mede quanto? Mede 180 graus. Então, o ângulo X mais o ângulo 4x mais o ângulo 5x formam um ângulo de 180. Como que nós podemos resolver essa equaçãozinha aqui, ó? X, 4x e 5x, a gente não pode juntar, então aqui a gente tem 5, 9, 10. Então forma 10x igual a 180 graus. Como que a gente pode fazer para resolver? Vamos utilizar o princípio multiplicativo, né? Como que a gente faz para nós equilibrarmos a nossa balança? Então, nós podemos passar esse 10 dividindo, tanto de um lado quanto do outro, né? Então, vamos dividir por 10. O que vai nos acontecer? 10 divididos por 10, nós podemos
cortar. Então, vai nos resultar em x. E 180 divididos por 10. Podemos cortar esses dois zeros, né? 18 divididos por 1 resultou em 18 graus. Mas será que cada ângulo tem 18 graus? Acho que não, né? O que está nos dizendo aqui é que x tem 18 graus. Então, no lugar do x, nós vamos substituir esse valor por 18 e vamos calcular. Então, aqui a professora tem, né, o passo a passo no slide também, caso vocês fiquem com alguma dúvida. Mas a professora já vai passar aqui, ó, que a gente chegou no x igual a 18. Agora, no lugar do x, né, nós vamos por 18 e calcular. Então, primeiro, 4 no lugar do x, 18. 4 vezes 18, nós temos que é 72. E aqui no 5x, 5 multiplicado no lugar do x, nós vamos por 18 e calcular. 5 vezes 18 é igual a 90. Então, esse x aqui nós já sabemos que é 18 graus, então nem precisou calcular ele, né? Agora o 4x resultou em 72 graus e o 5x, 90 graus, que nós temos um ângulo reto. Beleza? Vamos resolver mais um exercício? Vejamos aqui. Na figura a seguir, vista de cima, a cabeça de um parafuso tem a forma de um hexágono. O que é um hexágono? Que tem um polígono de 6 lados, com lados de mesma medida e com ângulos congruentes de 60 graus. Então, vamos continuar o nosso exercício. A cada movimento que o mecânico faz com a chave, o parafuso gira 60 graus. Então, cada vez que eu giro 60 graus com o meu parafuso. Quantos movimentos iguais a esse o mecânico deve fazer para que o parafuso dê meia volta? Quantos movimentos ele tem que fazer? Quanto que equivale meia volta mesmo? Equivale a 180 graus, né? Sabendo que cada vez ele dá um giro de 60 graus, então pensem lá. E na letra B, quantas vezes ele vai ter que girar para dar uma volta completa? Quanto que é uma volta completa mesmo? 360 graus. Então, pensem lá para a gente resolver esse exercício que nós já voltamos.
Voltamos, e aí? Resolveram? Pensaram para resolver esse exercício? Então, vamos lá para a nossa resolução. Então, nós temos um parafuso que cada volta que ele dá, ele anda 60 graus. Eu quero saber quantas voltas ele tem que dar para andar meia volta. O que nós sabemos? Nós sabemos que um ângulo de meia volta equivale a 180 graus, não é mesmo? E cada movimento desse parafuso, ele gira 60 graus. Então, quantos giros ele tem que dar para chegar em 180? Então, nós temos 60, 120 e 180. Então, portanto, serão necessários 3 voltas para esse parafuso dar meia volta. 3 giros no caso, né? Tem que dar 3 giros para dar meia volta. E agora para dar uma volta completa. Sabendo que uma volta completa tem 360 graus e o parafuso dá um giro de 60, quantos giros ele tem que dar? Tem que dar 6 giros. Vamos pensar aqui. 6 vezes 6, 36. Uma volta completa tem 360 graus, né? Então, ele precisa de 6 voltas, 6 movimentos, beleza? E agora, chegamos na hora do nosso jogo. A professora vai dar um tempinho para vocês acessarem a plataforma de vocês e nós já voltamos com o nosso jogo, beleza? Voltamos para o nosso jogo, vamos lá? Então vejamos aqui, o que é para vocês fazerem? Determine a medida do ângulo. Então agora nós vamos usar os nossos conhecimentos das nossas aulas de ângulo. Então vejamos que o ângulo está aqui fora, então é o ângulo maior. Quanto será que esse ângulo mede? Será que esse ângulo mede 330 graus? Quase uma volta completa? Será que ele é quase uma volta completa? 200 graus, 150 graus ou 250 graus? Vejamos aqui, ó. Esta abertura tem aproximadamente quanto será? Será que é um ângulo reto aqui, que nós temos um ângulo de 90 graus? Eu acho que não, né? É um pouquinho mais que um ângulo reto. Então, se a gente dividir essa circunferência em 4 partes, qual será que vai ser o valor que mais se aproxima aqui? Vamos ver se é o 250? Vamos lá? É isso aí, é o 250 graus que mais se aproximou aqui. Vejamos este daqui. Determine a medida do ângulo. Qual que é o valor que mais se aproxima aqui? Será que é 160 graus? Será que é 200 graus? Ou 60? Ou então, será que este ângulo forma um ângulo de 90 graus? Pensem lá um pouquinho que nós já voltamos. Voltamos, e aí pensaram um pouquinho? Então vamos pensar aqui junto com a professora. Será que esse ângulo é um ângulo de 90 graus? Lembra que o ângulo de 90 graus é o ângulo reto. Reto? Será que ele é reto?
Acho que não, né? Não é um ângulo reto. Ele é um ângulo obtuso, né? Por quê? Porque a abertura dele é maior que 90 graus, isso a gente consegue ver. 60 graus, será que ele é? Para ser 60 graus, ele devia ser o ângulo reto um pouco menor, né? Menor que o ângulo reto, seria um ângulo agudo. Não é o que nós temos aqui. 200 graus, será que ele é mais do que meia volta? Acreditamos que não, né? Então, nós temos meia volta aqui, ele está acima da meia volta. Ou seja, ele só pode ser o nosso ângulo de 160 graus, não é mesmo? Vamos ver? Então, está correto. Vamos para a nossa próxima fase? Determine a medida do ângulo. Vejamos que a abertura do ângulo está aqui, ó, é essa abertura maior. Então, será que é um ângulo de 350 graus? Um ângulo de 200 graus? Um ângulo de 270 graus? Ou um ângulo de 60 graus? Pensem um pouquinho que nós já voltamos com a resolução. Voltamos, e aí pensaram para a nossa resolução? Então vamos lá? Então vamos analisar as nossas possibilidades, né? Será que ele é um ângulo de 60 graus? Um ângulo agudo de 60 graus? Vejamos essa abertura aqui, ó. Ela tem quase uma volta, mas não é uma volta completa. Então, nós podemos eliminar os 60 graus. 350 é uma volta praticamente completa, né? Essa aberturinha aqui seria bem pequenininha se fosse essa abertura aqui, né? Porque nós teríamos praticamente uma volta completa. Então, também podemos eliminar. Será que é 200 graus? Vejamos aqui, ó. Se fosse um ângulo obtuso, um ângulo de meia volta, eu acho que é mais do que meia volta isso aqui, né? Ele tem mais do que meia volta. Então, vamos tentar o 270 graus. Vamos ver nossa resolução. Está correta, né? Vamos para a nossa próxima fase do jogo. Vejamos aqui. Que ângulo que nós temos agora? Será que é um ângulo de 30 graus? Um ângulo de 80 graus? Um ângulo de 120 graus? Ou um ângulo de 150 graus? Pensem um pouquinho que nós já voltamos para a nossa resolução. Voltamos para a nossa resolução, pensar um pouquinho, analisando esse ângulo. Será que nós temos um ângulo agudo, um ângulo reto, um ângulo obtuso, um ângulo raso? Vamos analisar aqui. Ele é um ângulo maior ou menor que 90 graus? Vamos pensar por esse lado.
Ele é menor que 90, não é mesmo? Então, o que nós podemos fazer? Podemos eliminar já os 120 graus e os 150 graus, sabendo que ele é menor, né? Agora, será que ele é 30 graus ou 80 graus? Se ele fosse 80 graus, a abertura dele deveria ser maior, deveria estar próximo a uma abertura de um ângulo reto, não é mesmo? Então, eu acho que não é, né? Então, só pode ser o 30 graus. Vejamos aqui. Vamos ver se está correto. Correto, não é mesmo? Então, nós temos um ângulo de 30 graus, beleza? Então, a nossa aula hoje está chegando ao fim. O que nós estudamos hoje? Hoje nós aprendemos sobre ângulos congruentes, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. E na próxima aula, o que nós vamos estudar? Na próxima aula nós vamos estudar ângulos complementares. Aguardo vocês, hein? Beleza? Então, até a próxima aula, pessoal!